Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho um prazer extra de vir ao centro quando chove. E quando chove muito, como aconteceu agora, que aí essa circunstância ela testa o nosso compromisso. E aí quando a gente chega meio molhado e, enfim, como dá, parece que tem uma, não sei se vocês se sentem assim, mas parece que tem uma recompensa extra. Enfim, que chuva abençoada, começamos agradecendo por ela. Meu nome é Mariana, eu trabalho lá no GEAL, no Grupo Espírita André Luiz, tanto no passe quanto na evangelização. E aí eu resolvi começar minha carreira também como palestrante, porque nós, como espíritas, nós sabemos que nós temos que estar onde o trabalho está, onde quer que ele nos leve. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Eu agradeço muito a espiritualidade da casa por me permitir. E vamos lá. Eu começo fazendo um breve convite a vocês que tem, na verdade, tudo a ver com o que o Sr. Carlos acabou de falar agora. Ele pediu a todos para desligarem os celulares. E é curioso como esse é um pedido necessário atualmente, né? Porque todos nós temos essa oportunidade de distração colada ao corpo o tempo inteiro. Onde quer que a gente vá, lá está o nosso celular. O meu convite, que é mais um desafio, é estarmos aqui e agora, por 40 minutos. E parece simples, né? Mas a gente sabe que a mente divaga. E aí cabe a nós aquele exercício incansável, gentil, de trazê-la de volta. E aí eu vou dizer alguma coisa que vai te lembrar de alguma outra coisa. Então a mente divaga. E novamente, cabe a nós trazê-la de volta. Mas vale a pena. É o único jeito de viver de fato. É buscando a mente para estar onde nós estamos. Dito isso, o nosso tema de hoje é esse aqui. O básico que não sabemos. Eu sei que não é um tema muito usual. E por isso eu prefiro me explicar, para não correr o risco de ser mal interpretada. Mas eu não vim com o objetivo de provocar ninguém, tá, gente? Não é aquela coisa assim, gente, essa Mariana nunca apareceu aqui, resolve aparecer nessa segunda para falar um monte de coisa que eu supostamente não sei. Impossível. Ela nem me conhece. Por isso, eu sempre conto que essa palestra nasceu, na verdade, de uma grande autoanálise. São incoerências nas quais eu, Mariana, incorro. E é por isso que essa palestra poderia chamar o básico que eu, Mariana, não sei. Poderia, perfeitamente. Ela só está no plural, o básico que não sabemos, porque conversando com amigos, também trabalhadores de centro espírita, eu percebo que nós realmente encarnamos entre semelhantes.
Então, muitas das minhas dificuldades são partilhadas com eles. Muitas das minhas incoerências, infelizmente, não são só minhas. É por isso que chama o básico que não sabemos. Dito isso, vamos à nossa primeira pergunta. Nós avançaremos por perguntas. O que é saber? E como você tem certeza... Como você tem certeza de que sabe alguma coisa? Alguém arrisca? Vamos pensar num exemplo. O caminho da sua casa até o Jerônimo de Mendonça. Como é que você tem certeza de que você sabe o caminho da sua casa até aqui? Gente, por favor, não acertem de primeira, porque aí a gente vai ter que encerrar a palestra e todo mundo ir embora. A gente tem que dar uma disfarçada, sabe? Mas vamos pensar no seguinte. Primeira hipótese. Eu tenho certeza que eu sei o caminho de casa até aqui, porque se você, Mariana, me perguntar, eu sei explicar. Eu consigo te explicar com detalhes. Eu consigo dizer para você nome de rua. Eu consigo te dizer em qual esquina tem uma farmácia. Eu cito referências, nome de ruas. Como eu sei explicar, então eu sei. Nesse caso, saber... Gente, eu sou uma pessoa que não... Assim, a minha dificuldade com tecnologia é assim, chega a ser triste. Então eu sempre vou pular 2 slides, tá? Durante esses 40 minutos, por favor, tenham a paciência de esperar eu voltar para o slide certo. Então, neste caso, saber seria capacidade de explicar. Se eu sei explicar, então eu sei. Ou não, vamos pensar em outro exemplo. Não é isso não. Eu tenho certeza que eu sei o caminho de casa até aqui, porque eu entendo o caminho. Eu entendo o que eu tenho que fazer para chegar no Jerônimo de Mendonça. Eu entendo que eu tenho que me trocar, que eu tenho que sair de casa, que eu tenho que entrar no carro. Eu sei dirigir, aí eu dirijo até aqui e eu entendo que tenho que passar por aquele portão ali. Então, se eu entendo, eu sei. Nós não adotaremos essas perspectivas hoje. Para nós, hoje, saber é fazer. Você tem certeza de que você sabe o caminho da sua casa até aqui, porque você o percorreu. Porque você o percorre com frequência. Quanto mais percorrer, mais saberá. E por que essa é a nossa perspectiva? Porque esta é a perspectiva do Evangelho. O nosso Evangelho, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, que inclusive é um dos meus capítulos preferidos. Gente, esse capítulo é muito bom. Ele nos diz o seguinte: todos os que conhecem a missão de Jesus o chamam de Senhor.
De que serve, porém, lhe chamarem de mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? É uma pergunta interessante, né? E ele continua: serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes com os seus semelhantes? Eu sei que vocês já responderam na mente de vocês, mas Kardec nos responde: não, porque do mesmo modo que os fariseus têm a prece nos lábios e não no coração. Ser cristão, portanto, não é conhecer a missão de Jesus, conhecer os preceitos cristãos, palestrar sobre os preceitos cristãos. Isso não é ser cristão. Ser cristão é viver, prática, os ensinamentos de Jesus. É por isso que essa palestra chama o básico que não sabemos. Não é porque nós nunca tivemos contato com os conceitos de hoje. É porque a gente tem dificuldade de viver os conceitos de hoje. Eles existem e muitos deles estabeleceram residência aqui, ó, no plano mental. A dificuldade é tirar do plano mental e transformar em ação. Essa é a dificuldade. Então vamos lá. Vamos seguir para a primeira grande pergunta da noite, que é: o que sou eu? E o fato de nós estarmos reunidos num centro espírita diz muito sobre como nós respondemos essa pergunta, né? Porque a gente responde assim, ó: eu sou um espírito. Tá. Muito bem. Então isso significa que eu não me reduzo àquela imagem que eu vejo no espelho, a esse invólucro de carne. Não, tem alguma coisa mais. É uma coisa mais ou menos... Opa! Aí, ó. É uma coisa mais ou menos assim. Eu sou um espírito, circunstancialmente encarnado. O que significa circunstancialmente encarnado? Significa que eu já não estive encarnada e que um dia não estarei. Então, estar encarnado é uma circunstância. Muito bem. Nós sabemos também que entre o espírito e o corpo não existe algo como uma linha divisória, uma fronteira, alguma coisa que me permita dizer assim: pessoal, aqui, ó, acabou o espírito, viu? Aqui, ó, aqui é a fronteira. E ali começou o corpo. Isso daí não existe não, gente. Não tem. Sabe quem contou pra gente que não tem? De uma forma muito legal? O livro Missionários da Luz. Esse livro aqui, ele relata um probleminha que a galera que trabalha em centro espírita, como eu, e que pretende o desenvolvimento mediúnico,
está passando. E qual que é esse probleminha? Esse probleminha me deixou muito surpresa, porque o problema é o seguinte: a maioria dos candidatos ao desenvolvimento mediúnico não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo do corpo. Dividem matéria e espírito, localizando-os em campos opostos, desse jeito aqui, ó. Quando nós, estudantes da verdade, não conseguimos identificar as fronteiras entre um e outro, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Gente, eu acho esse trecho surpreendente. Porque olha só que curioso. As pessoas entre nós que pretendem o desenvolvimento mediúnico acabam vendo a si mesmas desse jeito aqui. Quando, na verdade, essa fronteira não existe e nem poderia existir. Porque se ela existisse, vamos pensar, se a gente conseguisse identificar o muro entre espírito e corpo, sabe o que ia significar essa experiência de encarnar? Férias. Porque aí, se eu estou encarnado, e o que eu faço na matéria não interfere no espírito, gente, aí eu posso soltar a franga. Percebeu? Mas o curioso é que nós espíritas vivemos como se essa fronteira existisse. Quando na verdade o que acontece é uma relação de autoespelhamento. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não existem atos meramente materiais. Eu vou repetir. Não existem atos meramente materiais. Nenhuma ação, por mais material que pareça, não é meramente material. E quando eu como em excesso, comer alimentos físicos na matéria, se eu comer em excesso, o meu espírito sofre. Se eu beber em excesso, o meu espírito sofre. Se eu não tiver continência sexual, o meu espírito sofre. Porque, afinal de contas, nós somos espíritos e não poderia ser diferente. Muito bem. Há uma passagem, os excessos nos retêm em círculos inferiores. E quando eu digo excessos aqui, eu estou me referindo a excessos de ordem material, como comer e beber. E há uma passagem, peraí gente, que eu fiz de novo, tá? Misericórdia, aqui. Tem uma passagem do Missionários da Luz, que eu adoro, que nos conta o seguinte: que receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para uma nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação. A notícia é que ninguém está aqui de férias e que tudo o que nós fazemos
resvalará no espírito. E aí, agora sim, eu faço essa pergunta. E eu me faço essa pergunta como espírita. Por que é tão difícil? Se eu tenho convicção, e eu tenho, de que eu sou um espírito circunstancialmente encarnado, sim, mas um espírito, por que eu tenho tanta dificuldade de viver como um? Eu tenho uma desconfiança, mas é uma desconfiança pessoal. Por isso eu sempre peço licença, porque isso não está no Evangelho. É só para motivar o debate. Eu tenho a sensação de que tudo o que nós não conseguimos fazer, nós tendemos a diagnosticar da mesma forma. E essa forma é falta de disciplina e motivação. Então é uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu sei comer bem. Eu sei que é me alimentar de forma saudável. É óbvio. É só eu comer o que a minha avó sempre comeu. Mas eu sempre acabo me excedendo na alimentação e eu sempre acabo comendo muito mais porque me falta disciplina. Ou então é uma coisa assim. Ai, gente, eu sei que tem que honrar pai e mãe. Faz 2025 anos que nós estamos falando em honrar pai e mãe, é óbvio. Mas eu sempre acabo respondendo os meus pais, os meus avós, de uma forma irritadiça e impaciente, porque eles são tão retrógrados e tão invasivos, e aí me falta motivação. Eu não estou dizendo que não falte. Falta muito. Falta muita disciplina, falta muita motivação. Mas eu desconfio que nós somos seres ignorantes demais para faltar só isso. Quer ver? Mariana achava que tinha uma alimentação 10 de 10. Mariana fez um exame de sangue. Descobriu que não come nada que tenha ferro. Quem me contou foi o meu exame de ferritina. Mariana, advogada e não nutricionista, sentou lá na frente do computador, Google, alimentos que têm ferro. Vai lá comer beterraba, sei lá, um monte de outra coisa que eu não quero comer. Mas percebam, alimentar-se melhor é algo que depende de uma autoanálise e de um certo senso de aprendizagem. Eu tenho a idade que eu tenho, sou uma mulher adulta e capaz, mas ainda tenho muito a aprender sobre alimentação. Sim. Por que não? E será que eu como alimentos que me garantem vitaminas o suficiente? É que não é conveniente chegar à conclusão de que a gente não sabe o suficiente. Porque aí o que acontece? Eu tenho que estudar, eu tenho que agir, eu tenho que pesquisar, eu tenho que mudar a alimentação, eu tenho que arregaçar as mangas. Falta conhecimento. Essa é a minha desconfiança. Dito isso, podemos avançar para a segunda grande pergunta. Quem me criou?
Essa é muito fácil, hein, gente? Todo mundo sabe. Aí, ó, de novo, gente. De novo, gente. Não era essa terra. Me dá... Aqui. Cheguei. Deus. Muito óbvio, muito tranquilo. Então tá organizado, né? Todo mundo é filho de Deus. Muito bem. Aí você vai dar aula na evangelização infantil para crianças de 3 a 6 anos. É o meu caso. E lá a gente tem uma música que é para organizar as coisas. E essa música é a seguinte: Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Não posso esquecer, é importante essa lição. Pronto. Tá tudo explicado. Podemos ir para casa. Mas quem convive com criança sabe que a história nunca acaba aí. Porque aí o Miguel, de 5 anos, olha para você e fala assim: tia, mas então você está dizendo que Deus é meu pai? Isso, é seu pai. Mas Deus é meu pai igual meu pai? Porque eu já tenho um. Então eu tenho 2? Miguel, Deus também é seu pai. Mas Deus é tão perfeito que ele não precisa da matéria. Ele é imaterial, Miguel. Deus, Miguel, é a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema. Gente, você não consegue definir Deus como causa primária de todas as coisas para uma criança de 4 anos. É impossível. E a princípio, eu achei que eu fosse uma má evangelizadora. Eu tive esse momento comigo de misericórdia, Jesus, eu preciso sentar e resolver essa minha lacuna de conhecimento, porque o que eu vou fazer? Não consigo explicar o que é Deus para uma criança. É porque não dá. Não dá mesmo. Não tem como. A terceira pergunta do Livro dos Espíritos nos conta que a linguagem humana é insuficiente para definir o que está acima de nós. Portanto, para nós, por enquanto, é impossível definir Deus. Então a gente fica ali com aquela noção da primeira pergunta, que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí tem uma outra pergunta, que é essa aqui, que virou a minha preferida. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Vocês já pensaram sobre o que é faltar o sentido? Tem um filme, eu projeto ele aqui, gente, porque eu amo esse filme. Eu indico para todo mundo. É esse aqui. É um filme esquisitíssimo. Não passou no Cinemark, mas é ótimo. E esse filme, ele traz um exemplo, que é o exemplo que eu sempre uso nessa palestra aqui. O exemplo é o seguinte: imagine a existência de uma minhoca completamente cega.
Quando eu digo completamente cega, eu não estou dizendo que ela não tem olhos. Porque olhos, como os nossos olhos humanos, são estruturas super desenvolvidas. O que eu estou dizendo é que este ser não tem nenhuma estrutura, nenhuma célula, por mais rudimentar que seja, que perceba a luz. Não tem nenhuma estrutura fotossensível, capaz de perceber a luz. Essa minhoca, no entanto, vive por aí. E nós bem sabemos que tem luz todo dia. Gente, tem muita luz. Tem luz pra caramba. Afinal, nós somos banhados pelos raios do nosso astro-rei, do Sol. Tem muita luz. Tem luz de dia e tem luz de noite. E eu e você temos certeza de que tem luz. A gente percebe a luz. Mas a luz para essa minhoca é uma grande abstração. Ela só consegue imaginar o que é isso. Se a minhoca pudesse imaginar coisas, claro. Então, a gente percebe que a luz é para essa minhoca o que Deus é para nós hoje. E como a luz, Deus está em tudo e permeia todos nós. Mas, infelizmente, por enquanto, nós não temos o sentido para perceber. O fato é, nós somos filhos de Deus. Isso a gente organizou, certo? Muito bem. Nós somos filhos da causa primária de todas as coisas, da inteligência suprema. Mas, muitos de nós se consideram impotentes, frágeis, pequenos, incapazes, entre outros adjetivos, incapacitantes. Eu, pessoalmente, tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com isso. O meu problema é o seguinte. Nós podemos ter a fé que quisermos. Você pode acreditar no que você quiser. Desde que você preserve a lógica e a coerência. Porque se a gente não preservar a lógica e a coerência, gente, nós não vamos mais conseguir conversar. Então tem que ajustar uma das duas pontas. Ou Deus é perfeito. Ele é, como Kardec nos disse, a causa primária de todas as coisas. Ele é mesmo a inteligência suprema. E eu sou seu filho capaz, potente, que dá conta da própria vida. Ou Deus é muito bom, mas não é perfeito não, comete vários erros, e eu, seu filho, sou um desses erros. Percebam que pelo menos é coerente. A pergunta que eu me faço, e eu acho uma pergunta importante,
é essa aqui. Do que você precisa para se considerar suficiente e capaz? Eu não espero que ninguém me responda, porque eu sei que é uma pergunta muito íntima e eu sei que é uma pergunta muito provocadora. Mas se você, filho de Deus, que tem a convicção que é filho de um Deus perfeito, mesmo assim se sente incapaz, então do que você precisa? Que a verdade é a seguinte: mas a gente tem que ter muita coragem para fazer isso. Muita coragem mesmo. Para se fazer algumas perguntas de uma forma muito sincera e se responder de uma forma muito sincera mesmo. Porque às vezes você chega à conclusão de que o que realmente está te faltando para você se considerar suficiente é um certo montante de dinheiro no banco. Ou um cargo, uma determinada posição social, ou uma casa, ou um carro X. Mas essa é uma pergunta muito íntima, e eu sei que cabe a cada um de vocês responderem a si mesmos, como a mim, responder a mim mesma. Mas vamos em frente. Eu me perguntei o seguinte: tá bom, eu já entendi que eu não consigo definir Deus, porque eu não tenho nem linguagem para isso, e eu não tenho sentido para perceber Deus. Mas será que eu consigo viver mais como filha dele, apesar disso? Apesar de não conseguir definir, apesar de não conseguir perceber, será que eu consigo viver mais? Eu tenho 3 sugestões. A primeira delas é a seguinte: consertar o conceito de humildade. Humildade, verdadeira humildade, como virtude, não te apequena diante do mundo. Humildade não é o que te impede de dar a sua opinião no trabalho. Humildade não é o que te impede de perseguir as suas metas e os seus sonhos. Não chama humildade isso. Pode ser um problema de autoestima, mas isso não chama humildade. A virtude humildade parte do pressuposto de que você é um filho de Deus e, como tal, um ser potente, capaz. A humildade não te reduz a um animal racional. Parte do pressuposto de que você é o filho de Deus destinado à imortalidade. É importante a gente discernir o que é humildade verdadeira de alguma outra coisinha aí que esteja aí te diminuindo. O próximo é considerar cada pessoa que cruza o meu caminho como um irmão. Afinal de contas, se eu sou filha de Deus, e você é filha de Deus, e você também, isso significa que nós hoje estamos aqui em uma reunião familiar.
E o nosso dever, portanto, é que a gente se trate como irmãos. Porque é o que nós somos. E eu sugiro que a gente comece esse treino pelo trânsito. Eu sempre observo, porque sempre rola uma risadinha quando eu falo isso. Sabe aquela risadinha de misericórdia? Eu não dou conta de tratar aquele lerdo como irmão. É difícil, mas é seu irmão. E já que a gente quer evoluir, é um treino muito básico. A gente dá aquela respirada. Vamos ter calma na vida, afinal de contas é o irmão, vamos com calma. Mas essa é uma sugestão. E a terceira sugestão para viver como filho de Deus é entrega. E essa é tão importante que eu fiz até um esqueminha. Eu quero convidar vocês para imaginar que dentro desse círculo pequenininho estão todas as coisas nas quais nós temos poder de influência e decisão. A maior parte das coisas do nosso dia a dia está dentro desse círculo aí. Quer ver? A que horas eu acordo? Como eu trato os meus familiares ou pessoas que moram comigo? Eu seguro a porta do elevador para o vizinho? Eu dou bom dia para o meu porteiro? Como é que eu trato os meus amigos de trabalho, os meus colegas de profissão? Eu tenho paciência ou eu sou ríspido? Eu me exercito? Eu como bem? Tudo o que está submetido ao nosso poder de influência está dentro desse círculozinho ali. Muito bem. Mas nós bem sabemos que existem muitas coisas que não estão nas nossas mãos. O que não está nas nossas mãos? O passado, esse lugar onde muitos de nós acabam estabelecendo residência. Não importa mesmo o quanto a gente remoa o passado. Não muda, não tem o que fazer. O futuro, será que aquele meu investimento vai render os frutos que eu espero? Será que a pessoa que eu amo permanecerá ao meu lado? Será que a galera do Jerônimo de Mendonça vai gostar da minha palestra? Eu não controlo o passado, eu não controlo o futuro, eu não controlo os outros. É impossível. Não tem como. Muito bem. Aí você vai ler um livro de gestão pessoal, nada a ver com espiritualidade, tá? Nada a ver. Gestão pessoal. E aí o autor te fala assim: então, tá vendo esse círculo do meio, pequenininho? Foca nele. Fica aí. Trabalha aí. Porque esse círculo pequenininho chama círculo de influência. Tua vida está aí. Todo o resto é preocupação. Sabe por que é preocupação? Porque você não pode se ocupar daquilo.
Então você se preocupa. Que é impossível você se ocupar daquilo. Aí, muito bem. Essa é a diretriz dos livros de gestão pessoal. Aí, tem uma grande vantagem, e eu falo isso de uma forma muito racional, mas é verdadeiro. Para mim, a grande vantagem de ser filha de Deus é o seguinte: tudo o que não está nesse círculo do meio, que é o meu círculo de ação, tudo que não está no meu controle, controlado está. Afinal de contas, eu sou filha de Deus e tudo o que não está submetido a mim está nas mãos de alguém muito mais capaz do que eu. Olha que notícia excelente. Tudo o que não está nas suas mãos está muito bem cuidado por Deus, pelo seu Pai. Alguém aqui se lembra da oração da serenidade? Ela fala mais ou menos assim: conceda-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para discernir umas das outras. A nossa serenidade, o estado de serenidade, depende da nossa capacidade de entrega a Deus do que lhe pertence. O nosso estado de serenidade depende da fé de cada um. Quanto maior a minha capacidade de descansar, de não me preocupar a respeito das coisas que não estão sob o meu controle, mais serena serei. Mas a nossa fé está em construção. Então, as nossas preocupações são esperadas. Vamos seguir. A nossa terceira e última pergunta da noite é: qual é a atual circunstância? Também muito fácil, já falamos um pouco sobre isso. Nós sabemos que estamos encarnados na Terra para evoluir. Estou encarnado na Terra para evoluir. Legal. E que tipo de notícia é essa? Olha, é uma notícia assim, depende de como você vê. Se você está na Terra, quer dizer que você está em um mundo de provas e expiações. A caminho da regeneração, sim, mas ainda um mundo de provas e expiações. Isso significa que você não é assim um espírito super iluminado, né? Pura luz, pleno, perfeito, acabado, que pode se desmaterializar e ficar por lá. Não. Isso significa que nós somos uma espécie de emaranhado de luz e sombra, de racionalidade e animalização. É realmente uma união de espírito com matéria. Nós somos seres mistos, mais ou menos como esse ser aqui, ó. Ai, gente, ele fez de novo, tá? Esse aqui. Vocês se lembram dessa figura?
Ele está todo quebrado, mas foi a melhor imagem que eu achei do Minotauro. Os gregos nos fizeram um favor muito grande de trazer referências com as quais a gente possa trabalhar. O Minotauro é uma figura grega, mítica, que tem a cabeça de um touro, ele tem inclusive chifres e o corpo humano. Ele é um ser misto. Ele é meio animal, meio humano. Ele é meio razão, meio instinto. Os gregos também nos deram uma outra figura mista, que é esta aqui, os centauros. Os centauros têm o corpo, a cabeça e o tronco humano e o restante do corpo de cavalo. Ele é também um ser misto, como nós. Mas tem uma grande diferença. Qual é a diferença? Pode ser. Entre um e outro, nós temos a diferença de quem ocupa a mente. O Minotauro é regido pelo instinto, porque ele tem a cabeça de um touro. Embora ele seja um ser misto, na maior parte do tempo ele é um ser reativo, como um animal. Os animais são reativos. E os centauros? São também seres mistos, mas eles têm a mente humana. Isso significa que eles são perfeitos? Não, gente. Essa imagem, inclusive, nos deixa bem cientes de que, são bastante brutalizados. Mas na maior parte do tempo, eles são regidos pela razão, pela parte humana. E eu faço questão de mostrar os centauros porque eu frequentemente preciso lembrar a mim mesma de que isso aí é o melhor que eu consigo ser atualmente. Quem está encarnado na Terra tem uma certeza. Essa certeza é a de ser ainda muito animalizado. Mas nós somos também luz e nós aprendemos. Portanto, ser um centauro para nós é uma coisa legal. É melhor do que ser um minotauro. Mas eu queria saber de vocês, quando vocês olham para um ser assim, e se ele estivesse aqui, vocês esperariam que ele seja perfeito? Vocês teriam essa expectativa? E aí muitos de nós têm um probleminha. Na verdade é um problemão. Chama perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele não é um detalhe. Na verdade é uma coisa grave. Porque o perfeccionismo faz com que você, diante de um erro, e aí eu estou falando de mim, trate a si mesmo mais ou menos da seguinte forma. Meu Deus, Mariana, como é que você conseguiu ser tão grosseira com a sua madrinha? Mas como é que você fez isso? Não é possível.
Não é possível, você já não tem aprendido a ser mais calma, a ser mais tranquila. Por que você foi tão grosseira? Mas eu não acredito que você fez isso. Mas eu sou mesmo um ser rasteiro, sabe? Eu sou rasteiro, eu mereço encarnar 20 vezes. Gente, muitas pessoas, infelizmente como eu, diante de um erro, entram num ciclo de culpa. É uma espiral de culpa sem fim, extremamente prejudicial. Por esse motivo, e para fecharmos a nossa conversa de hoje, eu tive que rever a minha conduta diante dos meus erros, e é isso que eu queria dividir com vocês para a gente terminar. Vamos imaginar o seguinte, eu não sei se isso vai funcionar, tá? Funcionou. Imagine que vocês estejam caminhando lindamente com o seu guarda-chuva, de repente, ops! Caiu num buraco. Um buraco enorme. Do buraco temos opções. Primeira opção: deitar e chorar. Chorar muito. Dizer a si mesmo que você é um incompetente. Dizer a si mesmo que você é completamente imaturo. Porque como é que você não identificou um buraco tão grande? Você já deveria saber isso. E aí você senta no buraco e chora por anos. Alguns por encarnações. E fica lá. Segunda opção. Do buraco, caiu, levanta, vê se não quebrou nada. Sabe aquela coisa assim de quando você cai? Você fala, gente, será que eu me salvei? Segue o baile, nunca mais pensa nisso. Sabe aquela coisa assim de, mas deixa quieto, nunca mais? E tem uma terceira opção. Do buraco, vê se não quebrou nada, levanta, sai do buraco, olha para o buraco. Caramba, que buracão, caí. Bom, deixa eu ver o diâmetro aqui. Vai buscar terra, volta com a carriola de terra, faz quantas viagens forem necessárias, tampa o buraco, vê se ficou bom, e aí segue o baile. Qual é a pior opção? Gente, eu não sou a polícia do choro. Chorar é normal. Não é bom represar a água. O problema é a fidelização ao choro. O problema, como nos conta Joana de Ângeles, é o encarceramento em sombras. O problema é, diante de um erro, eu me culpar. E muitos de nós se culpam por anos. E não me reabilitar. Porque arrependimento é falhei, está falhado, não se falha mais nisso. É cair, já tomei este tombo, não posso fazer nada para mudar isso. E eu vou fazer tudo o que eu puder
para tampar esse buraco, para que isso não volte a se repetir. Isso é arrependimento. Arrependimento não é choro. Choro, e isso que eu sempre fiz, é drama. Arrependimento é mudança de comportamento e ação voltada para a reabilitação. Isso é arrependimento. E é por isso que eu parei de chamar os meus erros de erros. Agora eu chamo eles de lacunas de conhecimento. Para mim ficou mais fácil assim. Quando eu percebo que eu cometo um erro, eu digo a mim mesma: eita, achei uma lacuna de conhecimento. Se é um buraco, cabe a mim estudar, me informar, me autoanalisar e mudar, preencher essa lacuna. Pessoal, essa palestra só existe, essa sequência só existe dessa forma, porque eventualmente eu me sinto perdida. Ou a vida me coloca diante de uma situação em que eu tenho que tomar uma decisão. E aí eu lembro a mim mesma de que eu sou um espírito circunstancialmente encarnado, sim, mas um espírito. E tudo que eu fizer na matéria resvalará no espírito. Eu lembro a mim mesma que esse espírito que sou eu é filha de Deus. Portanto, eu não devo questionar se estou à altura dos meus desafios. Como filha de Deus, para honrá-lo, eu nutro a certeza de que estou à altura dos meus desafios. E a certeza de que eu posso contar com o meu Pai para o que eu precisar. Que eu posso entregar a Ele tudo o que pertence a Ele. E viver de forma serena. E por fim, eu lembro a mim mesma que esse espírito encarnado, filha de Deus, está em evolução. E como um centaurozinho, como um ser misto, vai encontrar várias lacunas de conhecimento. É normal. É esperado. É esperado que eu caia nos meus buracos. E que é muito inteligente que eu me reabilite imediatamente. Que eu procure conhecimento. E que eu tome conta das minhas lacunas. Eu espero que essa sequência possa ajudar vocês também de alguma forma. Muito obrigada. Fiquem com Deus.